Eu sou o professor Artênio Garbim, professor da Unesp de Araçatuba, presidente da BIO Regional de Araçatuba e da Uniteno Instituto Educacional. O tema desta videoaula é o arco base. Também conhecido como o arco utilidade, o arco base foi desenvolvido pelo professor Ricketts por questões de separabilidade. Qual era a intenção do professor Ricketts com o arco base? Segmentar o arco dentário. Tratar o arco dentário em setores posterior, lateral e anterior separadamente. Criado no final da década de 50 por Ricketts e colaboradores, o arco base é a unidade mecânica da terapia bioprogressiva, a partir da qual emanam todos os demais arcos utilizados nesta terapia, exceção feita aos arcos planos, que incorporam o delta dupla e os arcos ideais de finalização. Aqui a foto de um manequim com o arco base instalado. Então aqui a gente observa uma vista frontal, o arco base sai do molar, do tubo do molar na luz cervical e vai até os incisivos, deixando separado o setor de premolares e caninos. Então o arco base vai tocar o setor posterior em molares e o setor anterior de incisivos. Nas técnicas convencionais, para o nivelamento da curva SPI, o que nós utilizávamos? Uma sequência de fios redondos, incorporado nesses fios redondos, curvas SPI reversas, incorporados ômegas na mesial do tubo do molar ou dobras na distal do tubo do molar para travar esse fio. Por quê? Porque quando nós nivelávamos a curva SPI, que era considerada o plano oclusal da distal do molar na incisal do incisivo inferior, nós avançávamos os incisivos, protuíamos os incisivos e extruíamos o molar. O nivelamento da curva SPI levando à protrusão do incisivo fazia com que nós tivéssemos que extrair mais dentes para conseguir o alinhamento nos arcos. Nós tentávamos ainda o uso de elásticos de classe 3, associado a extrabucal de extração alta e outras terapias, para tentar não deixar mesializar, protruir os incisivos e vestibularizar e extruir os premolares. Mas mesmo assim não conseguimos. Então o que ocorre? Quando nós instalamos numa curva SPI acentuada um arco com curva SPI reversa, é normal ocorrer a extrusão dos premolares e a protrusão dos incisivos. Dobrávamos atrás do tubo ou incorporávamos ômegas para evitar esse efeito colateral, mas nós não conseguimos. Associamos também elásticos de classe 3 sem sucesso. O que o Ricketts observou? Que nós deveríamos considerar o plano oclusal funcional, que passaria na oclusão dos molares e dos premolares. Então, o correto nós seríamos não extruir os premolares, mas sim intruir os incisivos, porque esse plano oclusal funcional é onde nós temos a maior carga na musculatura, na mastigação. Então essa carga de mastigação sobrecai sobre a mesial de molar e premolares. Então nós deveríamos, com o arco base, promover o quê? A intrusão desses incisivos e a verticalização dos molares. Então esse arco segmentado permitiu com que, com ativações nesse arco, nós intruíssemos os incisivos, verticalizássemos o molar, nivelando assim o plano oclusal no plano oclusal funcional. Aqui uma foto do saudoso professor Ricketts. Esse arco, confeccionado com fio Eugiloi 16 por 16, vai atuar de modo segmentado na região de molares e na região de incisivos. Aqui um arco base inferior e um arco base superior. Nas suas indicações de uso, nós temos posicionamento e ancoragem dos molares inferiores, deslocamento do setor incisivo, utilização junto com o arco base de arcos segmentados. Nós vamos levar esses dentes a uma oclusão funcional correta. O arco permite a sobrecorreção dos dentes e nós podemos atuar com o arco base na dentadura mista,
porque ele vai atuar em molares e incisivos, deixando os pré-molares e caninos de fora. Posicionamento e ancoragem dos molares inferiores. Nós vamos, com a ativação de ângulo caudal, desvio caudal, torque vestibular de raiz e generosa expansão, promover a ancoragem do molar. Com isso, nós vamos rotar o molar distolingualmente, verticalizar este molar e, com o torque vestibular de raízes e a expansão, nós vamos colocar esse molar tocando a cortical óssea, ancorando assim esse molar. No setor dos incisivos, nós conseguimos intrusão ou extrusão até o nivelamento do plano oclusal funcional, por meio da ativação do ângulo caudal, expansão, avanço ou retração nos casos com ou sem extração, nós incorporamos no arco base, no setor das pontes laterais, alças ou ômegas, propiciando assim que esse arco se transforme de um arco base normal em um arco base de avanço ou de retração. Nós podemos fazer o nivelamento e rotação desses incisivos, incorporando no setor dos incisivos alças em L e alças em T, e conseguimos o controle de torque lingual ou vestibular de coroa. Estabilidade do arco inferior e emprego de arcos segmentados. Nós conseguimos no arco inferior o posicionamento separado dos caninos. Então nós vamos intruir os incisivos, verticalizar os molares, o arco base vai estabilizar esse setor posterior e anterior e, após estabilizado, nós vamos posicionar os caninos e utilizar arcos seccionados variados ou elásticos intermaxilares para posicionar o setor médio dos arcos. Nós podemos conseguir uma oclusão funcional correta porque nós não vamos ter a interferência proprioceptiva dos incisivos inferiores. Nós trabalhando nesses incisivos, nós podemos colocar ele em qualquer posição. Vai corrigir uma supraoclusão, protrusão, retrusão dos incisivos, forma individual do arco, e eu consigo posicionar o molar em classe 1 tratando as suas relações de uma oclusão. Permite a sobrecorreção, facilitando a estabilidade durante a contenção. Nós sabemos que todo o movimento tende a uma recidiva. Então ele permite exagerar a correção das relações verticais dos incisivos, para quando você liberar esses incisivos, ele vai cair em posição normal. Interceptação da maloclusões e indentição mista. Nós podemos atuar no alinhamento dos incisivos, na norma-oclusão do molar, no irrompimento distal dos segundos pré-molares e em uma mecânica segmentada. Nós sabemos que o molar descido é maior que o pré-molar permanente. Então, nós vamos manter esse molar permanente em posição, permitindo que nós ganhemos assim o espaço livre de Nance. Aqui, a foto de um arco base, promovendo, então, pelas suas ativações, o tratamento do setor anterior e do setor posterior, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Qualquer dúvida ou esclarecimento, é só entrar em contato conosco, estaremos à disposição. Muito obrigado.